Para atuar nessa noite como debatedor da conferência de abertura com o tema O Espírito do Mundo no Vale do Silício, convidamos ao palco o professor Renan Lana Martins Mafra. Como expositor à conferência de abertura do 6º ciclo, convidamos ao palco o renomado filósofo e teórico literário, Distinguished Professor de Literaturas Românicas na Universidade Hebraica de Jerusalém, professor emérito ocupante da cadeira de Literatura Albert Guerard, nos departamentos de Literatura Comparada e de Francês e Italiano na Universidade de Stanford, conhecido por suas contribuições interdisciplinares e inovadoras nos campos da filosofia, da teoria literária, dos estudos culturais, da história e da comunicação. Ele lecionou em várias universidades de prestígio ao redor do mundo, ocupando cargos acadêmicos de destaque a partir de uma abordagem única que contribui para o pensamento contemporâneo nas ciências humanas e sociais. Com muita honra, recebemos o professor emérito da Universidade de Stanford, na Califórnia, Hans Gumbrecht. Funciona? Não, não funciona. Já funciona. Eu normalmente não gosto de falar com aquele instrumento fálico, mas aos 75 anos já é legítimo, não é? Queria dizer também boa noite a todas e todos, porque o único país do mundo que conheço que sempre, em cada ritual, está fazendo aquela distinção de gênero, no Brasil. Nos Estados Unidos é gramaticamente impossível, mas até outros países não fazem isto. Boa noite a todas e todos. Agora, claro, naturalmente, faz parte do ritual. Me estão ouvindo bem? Faz parte do ritual agradecer, mas queria agradecer especialmente, realmente, o Renan, porque por a iniciativa do colóquio, eu acho, por a iniciativa de me convidar para conhecer também Viçosa e vocês, mas por a correspondência que a gente tem do convite, né? Porque o Renan e eu compartilhamos isto, que não somos capazes de escrever e-mail de 2 linhas, não. Eu tenho imprimido toda a correspondência com o Renan, é quase um romance. Né? Não, a minha contribuição é 51%, que a falta não é dele. Mas tudo isso é muito sério, mas queria dizer, isto é seriamente. Eu levo bastante tempo nesta profissão e nunca teve um anfitrião tão amável, tão concentrado no detalhe e tão convencedor com seu projeto intelectual. Muito agradecido. Vocês têm razão com o aplauso, realmente, né? Mas também queria agradecer a vocês, todas e todos, por estar aqui, porque estar aqui para ouvir implica um avanço de confiança de eu ser capaz de os entreter. Não, realmente, porque eu acho ser entretido é uma coisa, uma obrigação e também prova de uma boa palestra, não só acadêmica, né? A maioria de vocês, e quase todos, nunca me têm ouvido. Talvez lido, mas uma fala é diferente. E agradeço isto realmente. Agora, a tarefa que me deu Renan foi a descrição de formas de comunicação de Vale do Silício. Eu vou dizer todo o tempo Silicon Valley,
porque já levo 34 anos vivendo lá. Eu não nasci lá, eu fui lá, emigrei lá, Estados Unidos, o norte da Califórnia, né? Vale do Silício está entre São José e São Francisco. Uma linha de comunidades de 40 quilômetros. Eu vou dizer Silicon Valley, de descrever Silicon Valley, formas de comunicação em Silicon Valley. Neste sentido, a minha palestra tem que ver com a focalização temática do colóquio, né? E uma regionalidade. Se fala pouco de Silicon Valley como região, de regionalidade, mas uma regionalidade, vou falar disto. Agora, é a região do mundo, diria eu, que talvez, é difícil de provar, não só hoje em dia, mas talvez na história humana conseguiu realizar, impor, por seu impacto, uma transformação do diário humano global tão profundo, não profundo no sentido positivo, mas profundo no sentido de um diário diferente, inacreditável. A minha geração, sou velho, suficientemente velho de me lembrar de um tempo sem celular. Né? Uso muito pouco o celular, mas não porque acho que é ruim, porque não. Nasci pronto demais para isto. Mas hoje em dia é quase impossível imaginar uma vida sem celular. E isto quer dizer uma vida literalmente sem ter o mundo na mão. É uma relação diferente a mundo profunda, não só de comunicação. É difícil imaginar o saber sem o web. O saber acessível, vou falar disto também. E lembrando minha muito querida neta californiana Hazel, que vai ter um ano, seu primeiro aniversário, 17 de dezembro, é fascinante para mim que a Hazel já, né, fazendo aquela coisa de 10, 11 meses de apontar, ela aponta o touchscreen. E ela sabe já que tocando isto vai ver uma imagem diferente, né? Isso quer dizer, isso é o que estou aludindo com profundidade. Não é profundo filosoficamente, mas mudou basicamente a existência nossa diária. Já não é uma coisa que você pode elegir, né? Vou só contar uma anedota. Eu me lembro que nos inícios dos anos 90, quando e-mail era uma inovação, eu sei muito bem que hoje em dia e-mail é a forma de comunicação dos avós, né? Não, os meus netos falam isto. Avô, só você escreve e-mails. Mas o 91 foi uma coisa nova. Eu me lembro de um tempo quando eu perguntei ao reitor da Universidade de Stanford, a universidade nunca vai impor como obrigação aos professores de usar e-mail. E 3 anos depois já era completamente impensável existir, né, comunicar, dar aula, estar em contato com o aluno sem e-mail. Então, neste sentido, estou dizendo, talvez seja Silicon Valley o lugar que teve um tempo muito breve o impacto mais profundo sobre o diário global. Agora, disto vou falar, e por esta razão vou falar de Silicon Valley. Mas qual é a minha competência? Né? Eu originalmente sou professor de literatura, teoria literária. Nos últimos 10, 20 anos tenho escrito mais coisas filosóficas, mas qual a minha competência? A minha competência tipicamente acadêmica é que tem um livro sobre isto. O livro se chama O Espírito do Mundo no Vale do Silício. Mas é uma coisa completamente horrível reciclar livros ou resumir livros próprios, né, para uma palestra, porque também é muito chato. Não sei para vocês menos, porque vocês não conhecem o livro, mas eu conheço. Então, não vou resumir o livro. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema. Eu estou morando em Silicon Valley, mas como professor de literatura e filosofia, eu não estou participando nisto. Não está participando na comunicação do Vale do Silício no sentido específico.
eu não estou participando num startup, vou falar logo da instituição do startup, e, sobretudo, eu não sou capaz de programar. Né? Programar em inglês se fala sempre to write code. Eu sou incapaz de write code, então é muito difícil para mim de falar disto competentemente. Qual é a competência que tenho? É realmente de ter acompanhado, sem pensar muito nisto, de ter acompanhado aquela história da emergência do Silicon Valley. E, nesse sentido, de novo, agradeço o Renan, porque para mim foi a primeira vez, preparando esta palestra de hoje, eu pensar nisto, né? Eu tentar de encontrar conceitos. Agora, qual vai ser a estrutura da palestra? A palestra tem uma obsessão patológica de Simon. A palestra vai ter 7 partes. A primeira parte é um pouco estranha, mas talvez necessária. Começando com o Hegel, com o filósofo Hegel, o seu conceito de história, eu me vou perguntar que tipo de história, aquela emergência de Silicon Valley e talvez outras emergências hoje no mundo contemporâneo é. Este é o primeiro ponto. E logo vou estar muito mais descritivo no sentido quase banal, mas vivendo em Silicon Valley, vou descrever o lugar, quase geograficamente. Logo a história de Silicon Valley vai ser uma terceira parte, uma proposta da história do Vale do Silício. Interessantemente, não existe uma história de Silicon Valley. Ao menos buscando, googleando, como se pode dizer, não se consegue uma History of Silicon Valley. Não existe ainda. Um dia vai existir, mas não existe ainda. Na quarta parte vai ser a parte mais ligada à temática do colóquio. Vou tentar de descrever a sociabilidade não só de Silicon Valley, dessas pessoas que vivem lá, mas qual poderia ser a sociabilidade de um startup? De novo, eu nunca participei num startup, mas para a palestra, quase uma coisa de pesquisa, falava bastantes horas com pessoas que estão nos startups. Na quinta parte, isto também se baseia em conversas. Vou tentar de descrever o acto to write code, o acto de programar como acto de comunicação. Como seria, qual é específico neste acto de comunicação? E voltando ao início da palestra, na sexta parte, vou responder, entre 2 filósofos alemães clássicos, uma questão do Hegel com uma resposta do Heidegger. O Heidegger tem aquele conceito difícil de explicar, vou tentar de explicar, desvelamento do ser. E vou perguntar qual é o desvelamento do ser do Vale do Silício, não no sentido de eletrônica como ciência, mas como um episódio, um presente na história humana, que é coisa nova realmente, que é coisa objetiva do Vale do Silício. E finalmente, como é normal neste tipo de palestra, vou especular sobre o futuro de Silicon Valley. Tem uma impressão clara do conteúdo, né? Sabem muito bem quando já podem dormir um pouquinho, quando podem sair para banheiro, etc, etc. Bom, vou insistir que isto vai ser sobretudo descritivo. Porque, por exemplo, a questão porque foi lá que emergiu aquela tecnologia é muito difícil de explicar, talvez seja impossível. É uma palestra, como a gente falou, bem descritiva. O tempo desde então vai ser normal de uma palestra acadêmica, eu diria 45 ou 50 minutos. E vou dizer uma coisa que não é uma piada, embora de ter um toque de piada. A dureza da palestra vai depender muito da hermenêutica, da interpretação das suas caras.
Neste momento, parece que todo mundo está atendendo, esperando uma coisa mais concreta, etc., etc., mas todo mundo está comigo. Se continua assim, estou muito motivador e vou falar um pouquinho mais. Mas também existe um público na hemisféria sul, sobretudo, que logo vão saindo, vão lendo o jornal. Neste caso, eu tenho vergonha, vou saltar coisas e vai ser mais rápido. Em todo caso, a responsabilidade da duração da palestra vai ser sua e não minha. Finalmente, e já vou começar realmente, finalmente queria anunciar que eu sei muito bem quando se fala em Sudamérica de um fenômeno norte-americano dos Estados Unidos. Ninguém nunca fala do Canadá que tem hockey sobre gelo, não? Mas se se fala Estados Unidos, academicamente, em ciências humanas, se fala de forma crítica negativa, né? Porque é quase uma obrigação. Existe uma conspiração mundial dos Estados Unidos de repressão, etc., etc. Devo dizer que não vou fazer isto, apesar de não ter nascido em Estados Unidos. Sou cidadão, unicamente cidadão dos Estados Unidos, mas eu devo admitir que, sendo muito pouco tecnológico, eu gosto viver em Silicon Valley, né? E não quero traicionar isto. Eu gosto de viver lá. Não vou falar disto, mas aquele prazer de viver lá vai permear o tono da palestra. Bom, mas começo, nascido na Alemanha, com uma reflexão de Hegel. Surpreendentemente, o Hegel estava quase obsessionado com uma pergunta: onde está o espírito em cada momento da história? Por que estou dizendo surpreendentemente? Porque a autorreferência humana, o conceito de ser humano para Hegel, é sinônimo com espírito, né? Em filosofia, diríamos, a autorreferência humana na filosofia de Hegel é completamente cartesiana, de Descartes. Penso, logo sou. Hegel nunca fala do corpo. Então, é interessante porque, filosoficamente falando, o corpo é uma dimensão que está emergindo da presença de dois ou mais corpos. Se duas pessoas estão falando, se estão dando a mão, estão jogando futebol, emerge o que a gente chama um espaço. Mas a filosofia de Hegel não tem lugar para isso. Neste sentido, é estranho que o Hegel está tão obsessionado com o lugar do espírito do mundo em todo o tempo. Por exemplo, ele fala, em junho de 1806, ele morava na pequena universidade universitária de Jena, perto de Weimar, e Napoleão, então, estava ocupando a Alemanha. A Alemanha nem existia como país, como nação, mas ele ocupava. Ele escreve aquele dia, com muito entusiasmo, um amigo: tenho visto hoje vi o espírito do mundo, o Weltgeist, a cavalo. É estranho, é linda como cita, é muito estranho. Por que o espírito do mundo? Por que é importante? Eu diria o seguinte: a filosofia de Hegel é realmente aquela mitologia do espírito do mundo, do espírito transcendental, não no sentido religioso, se mediatizar com os espíritos humanos individuais, e esta mediatização acaba sendo a história, né? Nesta mediatização, o espírito do mundo se volta auto-observador, e sendo plenamente auto-observador, vai ser o fim do mundo. Então, eu acho que aquela obsessão do Hegel era realmente do lugar, era realmente a visibilidade do Weltgeist. No momento assim, é possível de o ver, de quase tocar. Claro, ele não deu a mão a Napoleão, mas estava lá perto, no espaço. Um momento raro de visibilidade. Então, a obsessão do Hegel com o lugar e a visibilidade, acho. Fica claro isto? Agora, falando do espírito, no sentido lado não corporal da
existência humana, hoje eu acho, apesar da tecnologia eletrônica, a nossa autorreferência hoje, século XXI, é diferente. Eu acho que o corpo quase voltou à nossa autorreferência. O corpo humano, diria eu, hoje em dia, desporto, por exemplo. Desporto não é um fenômeno cultural contínuo, é uma coisa que hoje em dia é mais forte, tanto de praticar como de ver, que nunca na história humana. Muito mais que no século V antes de Cristo em Atenas, muito mais hoje. Todo mundo está fazendo exercício, todo mundo tem uma dieta, né? Aquela pergunta dos camareiros, tem restrições dietárias? 5 anos atrás não existiam. Então, voltou o corpo, em primeiro lugar, no sentido que, falando alemão, a autorreferência humana hoje é Dasein. É uma palavra em alemão para existência, mas Dasein quer dizer estar lá. Eu acho que hoje em dia estamos muito mais lá, no lugar de novo. E este Dasein, esta existência humana, hoje em dia, continuamente, cada dia, está acoplada a um computador. Pense nisto, quantas horas hoje em dia você está com um telão, vendo lá, escrevendo. Hoje, numa profissão normal, não só acadêmica, mais da metade das horas que passamos cada dia. Estamos nesta situação. Se tem voltado à situação dominante da nossa vida diária. Não estou falando criticamente, estou falando descritivamente. A coisa interessante nesta acoplagem, a gente passa a vida acoplada ao telão, ao computador. Uma situação como esta é muito arcaica, quase, né? Por isso gosta. Não, um ritual antigo. Eu poderia falar de Stanford, seriam as mesmas palavras, mas por alguma razão não seria a mesma coisa. Mas normalmente a gente está acoplado a um computador, e o computador também tem aquela estrutura do Dasein quase. Porque o computador tem programas, algoritmos, mas ao mesmo tempo tem uma hardware, tem um aparato físico. E o espírito de hoje está em algum lugar nesta acoplagem. Mas também podemos dizer, então, esta acoplagem já sempre está visível. A preocupação de Hegel, que para o espírito se voltar visível, a gente não tem. Esta situação sempre visível é a nossa situação normal, física também. Então, eu diria que o critério do espírito de hoje, muito mais que no tempo de Hegel, é eficácia. Até que ponto é eficaz esta acoplagem? Se pode criticar isto. Marxistamente se deve criticar isto, acoplagem, a gente voltando escravos da máquina, etc, etc. Mas acho interessante que, em primeiro lugar, é mais difícil de dizer que parte é o espírito. O espírito está lá nesta acoplagem. Podemos dizer, talvez, que o espírito humano fica cada vez mais absorvido do programa. Não sou o único que tem aquela impressão que as novas gerações, aquela autoconsciência fica cada vez mais absorvida do programa. Estou criticando uma evolução. Então, eu me vou perguntar qual é a consequência desta emergência do momento da obsessão de espaço hegeliano a esta acoplagem entre computador, inclusive o programa, que é espiritual, e o nosso Dasein. Eu acho que o interesse filosófico do lugar de Silicon Valley, de Vale do Silício, mas também daquela tecnologia uma transformação da estrutura básica da nossa situação diária dominante. E isto é quase global. As pessoas hoje em dia que não usam computador existem. Não estou dizendo que seja uma obrigação, mas a maioria hoje em dia claramente dos humanos que vivem está ligada de alguma forma a esta situação.
infelizmente ou felizmente. Agora, vou estar realmente descritivo. Segunda parte, é muito chato, mas que podem dizer. Eu estou perguntando isso porque se vocês não podem dizer que é muito chato, não. Segunda parte, vai ser muito concreto, a parte mais concreta, o lugar. Sempre se fala de Vale do Silício, eu estava perguntando um pouco hoje com café lá na entrada, quem jamais tem visto Silicon Valley, muito poucos. Porque, em realidade, é um lugar, sim, um lugar, mas muito menos que a cidade de Jena, nem um lugar coerente, nem bem circunscrito. É muito difícil de dizer exatamente o que é o Vale do Silício. Realmente, em primeiro lugar, não é um vale. Porque, em inglês americano, não em inglês britânico, vale é sinônimo com lugar. Né? Quer dizer, Silicon Valley é um lugar. Não tem nada de vale, é muito plano lá, perto do Pacífico, a 30 quilômetros do Pacífico, entre o Pacífico e a Baía de São Francisco. Mas logo Silicon Valley, em realidade, é uma sequência de comunidades bastante pequenas. Viçosa seria a comunidade mais grande do Vale do Silício. São cidades como Menlo Park, que tem 35 mil, Palo Alto, Mount View, Cupertino, onde está a Apple, por exemplo, e difícil de dizer quando acaba. Está entre São Francisco no norte, que é uma cidade muito mais pequena que normalmente se acha. Quantas pessoas sabe? Alguma pessoa que sabe quantas pessoas tem em São Francisco? Que acham? 3 milhões, 5, 700 mil. E não por crescer por a situação geográfica. Uma cidade importante, emblemática, não muito importante, emblemática nos Estados Unidos, sobretudo por os filmes. Né? Hollywood adorava São Francisco. Tem o Golden Gate, o ponte, que é muito lindo, mas não é grande nem muito importante. Entre São Francisco, uma cidade no sul que se chama São José, que tem mais de 1 milhão, mas tampouco muito grande. E São José é uma cidade de 1 milhão, que não tem importância. Entre isto, o Vale do Silício, difícil de se escrever. Não são cidades realmente, não são cidades, não é uma província, porque quando a gente fala de província, sempre fala de uma região que se autodefine contra a capital, contra a metrópole. Não. São Francisco e São José numa preocupação. Tudo o que se pode dizer, talvez, não porque sou professor emérito de Stanford, o campus de Stanford, que é perto de Palo Alto, é exatamente no meio de Silicon Valley. Né? E o primeiro chip se construiu num edifício, num prédio do campus de Stanford. E até hoje em dia, muitas, não todas, muitas inovações tecnológicas estão começando em Stanford. Stanford não é a capital do Vale do Silício, mas mais ou menos o centro do Vale do Silício. E isto me dá a oportunidade de dizer alguma coisa que acho interessante, que tem que ver com como lugar. Entre os 25 melhores universidades do mundo, né? Os rankings são bastante coerentes, as diferenças não são muito grandes. Entre os 25 melhores universidades do mundo, só uma está numa cidade de mais de 1 milhão. Qual é? Porque a Harvard não está em Boston. A MIT não está em Boston. E a Columbia University de Nova York. É muito boa, mas não é de ponta. Né? Columbia entre, normalmente, 20, 23, é muito boa, eu adoro Columbia. Mas é interessante, estou falando de Viçosa, que as melhores universidades... Harvard está em Cambridge, que tem 200 mil. Stanford está em Palo Alto, que tem 60 mil. Como Viçosa? 72. Né? Viçosa mais grande, mas isto. Não, é interessante, né? E logo Princeton tem 30 mil, a cidade. Yale, New Haven tem
tanto faz. Vocês percebem, o centro da produção espiritual é quase nunca na história humana são grandes cidades, né? Isso que tem que ser em São Paulo. A USP tem que ser a melhor universidade do Brasil, porque São Paulo, a grande cidade, é um erro. Não normativo, é empírico. Nesse sentido, acho interessante regionalidade, né? Que seria um tema de regionalidade. Agora, se pode dizer, então, com uma palavra mais moderna, que o Vale do Silício é uma zona suburbana, né? E hoje, quando se fala intelectual, suburbano é muito negativo, né? Suburbano negativo, não é o centro, nem a metrópole. É verdade, culturalmente não acontece muito no Vale do Silício. É uma zona entre cidades não muito importantes, não muito grandes. É uma zona, eu diria, eu gosto, a minha idade, de vida lenta. É uma zona tranquila, de uma criminalidade bastante baixa para os Estados Unidos. E, infelizmente, é super cara, né? Porque é a zona que tem mais bilionários do mundo. Felizmente e infelizmente. É muito bom para as escolas, porque paga muitos impostos. Mas... não, mas eu gosto de viver lá, mas não é uma zona super interessante. Se você não saber que este Vale do Silício, ninguém pensaria que uma zona é excitante, que uma zona é importante. A coisa que eu mais gosto, e isto é muito romântico, muito de professor de literatura, mas também é verdade, é a luz de aquela zona. A luz do norte da Califórnia, sobretudo, a luz da Bahia de São Francisco, que eu descreveria que uma luz contínua, né? 320 dias do ano são de luz só, sem chuva, é muito. Mas é uma luz muito sóbria, não muito agressiva, mas uma luz que tem uma transparência muito linda. Eu realmente associo o feito que esta seja a região do mundo, não só dos mais bilionários, mas também, e de longe, dos mais prêmios nobres, entre Berkeley e Stanford tem muitos mais, mas com aquela luz, sobretudo. Por exemplo, no meu trabalho, qualquer coisa que o Renan saberia que eu escrevi é depois de emigrar a Stanford. Eu tive 10 livros antes disto, mas meu trabalho claramente melhorou muito estando lá. Contexto acadêmico muito bom, mas também o diário, né? Se eu estou indo à universidade de manhã com aquela luz, uma coisa importante, quase impossível de explicar, mas eu acho importante de mencionar quando se fala de aquele lugar. Mas aquele lugar, o Vale do Silício, tem um paradoxo importante que eu acho que é a coisa mais interessante realmente. Se estão pensando nesta tecnologia, é a tecnologia que eliminou a importância do espaço, né? Eu poderia falar deste Stanford com a mesma voz, com o mesmo conteúdo, sem problema, né? Você nem tem que viajar lá, tem muitas maneiras de comunicação. Se a minha mulher gostaria de estar presente na minha fala, é a última coisa que ela gosta, era super chato sempre, mas ela poderia, né? Então, é uma tecnologia que progressivamente tem eliminado a importância do espaço, e o paradoxo é que todo mundo quer estar lá em Vale do Silício. Se você trabalha para a Google, você explicitamente não tem obrigação de viver lá. Você pode viver na Austrália, pode viver no Polo Norte. No Polo Norte faz muito frio, mas poderia estar em qualquer lugar, e apesar disto, ninguém não quer estar lá. Não estou dizendo que posso explicar, mas acho fascinante, né? Esta atração que tem este lugar, que não é tão atrativo, mas todo mundo, neste momento, pode mudar, que está lá. Vou falar um pouco mais rapidamente, porque estou vendo que o número de vocês que estão lendo outras coisas está crescendo. Agora, terceira parte, e são só 7 partes. História de Silicon Valley. História clássica, né? Épocas de Silicon Valley.
é difícil de dizer quando começou, porque o nome de Silicon Valley é dos anos 70, por primeira vez se fala de Vale de Silício, mas isto é 20 anos antes da emergência da tecnologia eletrônica, né? Por exemplo, Google é de 96, então Apple é dos anos 80, como todo mundo lembra da minha geração. Então, eu acho que a primeira coisa que existiu de Silicon Valley, antes do nome, é a instituição do startup. Perguntei ontem, não tem tradução ao português, startup. Todo mundo consegue startup. Foi a ideia de um decano de Stanford de engenharia. O seu nome é Frederick Terman, e acho a ideia muito boa, muito capitalista. Porque naquela época, Stanford é uma universidade boa, mas nada particular. Uma universidade privada boa, responsável, mas ninguém no Brasil teria conhecido Stanford, por exemplo. E a região, que hoje em dia é Silicon Valley, foi uma região completamente agrária, né? Sobretudo de viticultura. Então, Stanford tinha um problema que os alunos de engenharia nunca encontravam trabalho. Então, a proposta de Terman para as poucas indústrias que existiam lá era de financiar companhias pequenas para pessoas jovens para ter uma competição. E você financia a sua própria competição, porque isso vai melhorar a qualidade de produtos, fica claro, né? E até hoje em dia é coisa típica de um startup. Um startup quase nunca existe mais de 5, 6, 7 anos, logo vendem o startup vai desaparecendo. Mas a ideia do startup é de 1935, ele falou por primeira vez de startup, e precede de muito a invenção de computers, etc., etc. Fica claro isto. Eu diria a segunda época, e vocês estão lá numa inauguração, eu acho que como não existe uma história de Silicon Valley, estou tentando com vocês, e gostaria de ter as suas reações, fazer isto. A segunda época é o começo da indústria de computadores. Mas aqueles computadores, não sei se jamais têm visto fotografias gigantescos, né? O pensador inglês Alan Turing, quem conhece o Alan Turing, o nome? Ah, que bom, finalmente todo mundo conhece, porque ontem estava perguntando no Ouro Preto quem conhecia o Husserl, e muito pouca gente, né? O Roland Barthes. Alan Turing se conhece em Viçosa, muito bem, parabéns. Não, estou falando seriamente, não esperava. Vocês sabem que Turing é aquele que inventou a máquina calculadora, mas nunca construiu. Mas as primeiras máquinas calculadoras se construíram já no Vale de Silício, mas ainda não se falava disso, gigantes. Graças à invenção do circuito integral. Isto sempre se deve mencionar, eu tenho ideia nenhuma o que é um circuito integral, mas o circuito integral como capacidade engenheira é a condição destas computadoras, essas máquinas gigantes. Eu proporia que o começo realmente de Silicon Valley são os anos 80. O que é interessante também, a história de Silicon Valley está muito estritamente ligada com Stanford. Como falei, ninguém até nos Estados Unidos conhecia Stanford, com exceção de futebol americano. São muito bons, costumavam de ser muito bons no futebol americano, realmente, mas hoje em dia não tanto. Hoje em dia, uma das 2, 3 universidades de ponta, né? Stanford subiu constantemente com Silicon Valley. E nos anos 80, é precisamente a década de Steve Jobs. E isto é interessante porque o Steve Jobs não inventou nada. Mas o Steve Jobs tinha as ideias de transformar esta tecnologia gigantesca numa tecnologia, estou citando Heidegger, de à mão. Literalmente, filosoficamente, né? Porque o Apple, o momento onde
a tecnologia eletrônica se está voltando numa coisa de cada dia. Eu me lembro ainda, foi um momento quando eu perguntei ao meu decano, podem obrigar a gente a fazer e-mail. Hoje em dia não é uma pergunta, né? Isto acontece nos anos 80, eu acho que foi decisivo, mas foi realmente à mão, né? Porque os anos 80 são o momento da mouse. Como se fala? Rato? Mouse, da mouse, né? Que isto realmente à mão. Foi o momento do touchscreen, né? Que hoje em dia a gente não consegue viver sem touchscreen, mas foi uma coisa inovadora então. Foi também o momento de uma estetização da relação ao computador, né? Isso também foi Apple, né? Se Jobs sabia muito bem por quê, não sei, mas ele realmente teve a ideia. E hoje em dia se fala que Steve Jobs é the saint of Silicon Valley, o santo do Vale de Silicon, né? Quando ele morreu foi um momento muito impactante lá. Fica claro? Logo nos anos 90, é interessante de novo a história de Stanford. Desde os anos 90, Stanford é uma universidade de ponto internacional. A razão profunda era que eu cheguei em Stanford em 89. Foi uma piada. Mas os anos 90, interessante, foi o momento da emergência do web. Alguém que conhece o nome do Terry Winograd? Terry Winograd normalmente diz que é fundador de Computer Science, da disciplina. Eu me lembro falando com ele, né? Eu sou um professor jovem, recém-chegado. Ele fala, a gente agora no meu mundo fala muito do web. Eu não sei muito bem o que vai ser isto. Quer dizer que não houve uma pessoa que criava o web, né? Que foi como uma convergência entre diferentes polos eletrônicos. Hoje em dia todo mundo sabe o que fazer com o web, né? O web tem substituído as nossas formas de comunicação não presenciais e o web tem substituído absolutamente as enciclopédias, né? Quem usa uma enciclopédia como livro hoje em dia? O saber está no web, anos 90. É também o momento da Google. Google não inventou a search engine, a máquina de busca, se fala assim. Mas, desde aquele momento, o saber tem uma estrutura diferente. Eu acho que o nosso saber cotidiano hoje é um saber de pergunta-resposta, né? Você não pensa o contexto, pergunta-resposta. E sabe qual é a resposta? A resposta sempre, esta foi a invenção de Google, é a temática mais usada, né? A resposta que dá Google é sempre a temática mais usada. Não estou criticando de novo, mas uma transformação de saber absolutamente profunda, e desde aquela época, anos 90, Stanford tem aquela competição com Harvard, né? Que sempre... Mas Stanford produz mais prêmios Nobel. Stanford, neste momento, tem 23 e a Harvard só tem 21. Isto não é a coisa mais importante, não tem importância nenhuma, mas aquele momento também tem que ver nos anos 90. Poderia dizer que isto é o fim da história de Silicon Valley, né? Lá já chegam apogeu, etc., etc., mas tem um acontecimento que estou sublinhando não é humano, que aconteceu em 2012. 2012 é o momento do deep learning. Tradução literal seria aprendizagem profunda. Foi em 2012 porque por primeira vez se observou que certos programas, certas construções de algoritmo se estavam auto-otimizando sem influência humana, que uma autorreflexividade dos programas realmente, e fora de controle, né? Que ninguém sabe o que estão fazendo. Não estou dizendo que são humanos, mas uma vez, 2012, aprendizagem profunda, uma vez que os programas se estão auto-otimizando, estão começando a ter uma independência. E o prognóstico dominante hoje em dia, falando da inteligência artificial existe desde os anos 80 ao menos, mas
singularidade é o ponto. Singularidade seria o ponto onde existe uma inteligência não humana claramente funcionalmente superior à inteligência humana. Os prognósticos realistas, né? Porque não se diz não vai acontecer, não. Os prognósticos hoje em dia são que vai acontecer nos próximos 10 anos. Né? Eu falei com muita gente, estava lendo tudo isto, é uma coisa que não sabia antes desta palestra. Mas parece ser realista. Não, nas mídias sempre não vai acontecer, vamos controlar, inteligência humana sempre vai ser superior. Não? Eu acho que a gente deve imaginar conviver com uma inteligência bem diferente, que a gente talvez nem consegue compreender, mas superior, mais eficaz. E isto seria não inteligência artificial, mas um momento de singularidade, singularity. Este é o conceito, o nome. Quarto ponto, e vai ser mais rápido agora, né? Agora já tem 2 grupos no público, grupos que leem outra coisa, muito agradecido, que não é muito educado não sair, mas e outros que estão seguindo, né? Desculpem aqueles das primeiras filas lá, é muito mais visível ler outra coisa, mas tudo caso. Sociabilidade. A sociabilidade no interior do startup é bem interessante. Startups normalmente têm entre 10, 15, 20 pessoas. São companhias pequenas. São companhias sem muita hierarquia. Não há diretores, uma coisa assim. São companhias sem horários fixos, né? Porque você nem tem que estar lá. São companhias, sobretudo, que estão perseguindo projetos de alto risco. Projetos de tipo que é muito improvável que a gente vá realizar, mas se a gente realiza, vai mudar o mundo. E neste sentido, e por isso um paradoxo, e não sei do Brasil, na Alemanha hoje em dia, porque a Alemanha tem indústria tecnológica não zero, mas menos, não tem nada, né? Estão comprando. A Alemanha realmente é a tecnologia do carro, não do carro elétrico, mas do carro Mercedes, do carro Volkswagen, etc., etc. Estão desesperados com tecnologia e agora o Estado alemão está financiando startups. Eu diria sociologicamente e politicamente um erro, porque um startup é uma iniciativa breve, a ideia do Terman, entra em competição com uma grande companhia e logo desaparece quando o fundador do startup vendeu o startup a 2 bilhões, por exemplo. Né? Mas a coisa é sempre um risco. Se sai bem, você vai estar muito, muito rico. E se não sai bem, você tem que interromper. 8% dos startups não seguem mais de 3, 4 meses. E eu achei que é uma condição bem importante, uma condição muito difícil de imaginar para mim. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno, o nome dele, para poderem googlear, é Sam Ginn. S-A-M, Ginn, G-I-N, Sam Ginn. Sam Ginn, 3 meses atrás, ele tem 24 anos, vendeu seu startup para 3,8 bilhões. Mas o startup tem uma vivência de 3 meses e ele tinha feito 10 startups anteriores, abandonando sempre. Fica claro, isso é interessante, né? Você não vai perseguir se a ideia não dá imediatamente. E se estão vendo na Wikipedia ou no Google o que está fazendo, vão ser interessante. Um dia vocês todos, sobretudo os velhos, vão estar em contato com a invenção dele. É uma coisa quase incrível. Agora, a riqueza, isso é interessante, né? É a zona de mais bilionários do mundo de longe. Mas são tão ricos que de dinheiro não se fala. Se fala muito de dinheiro nos Estados Unidos, mas no Vale do Silício pouco. Não por elegância, mas porque é pressuposto, que você é muito rico. Não é muito interessante falar disso. Se fala muito, acho interessante, se diz doações ou donações? Doações, né? Doações. E são doações sociais, muitas vezes, muito pouco para partidos políticos, mas para ajudar pessoas pobres, etc., e culturais, né?
Por exemplo, recém uma doação de Stanford, uma pintura de Jackson Pollock, para 60 milhões de dólares. Uma doação de um ex-aluno que tem 28 anos. Coisas assim. Lá existe uma certa competição, né, de fazer doações, de fazer coisas assim. Finalmente, estilo de vida, Silicon Valley, é um estilo de vida completamente normal de classe média americana. Né? Tem muitos restaurantes bons e caros, mas você nunca poderia distinguir, aquele tem um Porsche, ou aquele tem um Rolls. Não. Tem todos os carros normais japoneses, normalmente de segunda mão, dos bilionários. Não? Aquela coisa de mostrar que normalmente muito americana não existe lá. E acho não porque querem ter um bom estilo, uma elegância, porque não é interessante. Todo mundo rico, e se você tem 7 bilhões ou 70, não faz muita diferença, imagino. Sabe o que eu estou dizendo? Né? Estaria voltando a uma coisa puramente matemática. Finalmente, política. A região mais azul, democrata, e democrata no sentido americano de esquerda, nos Estados Unidos, é Silicon Valley, que contradiz completamente a coisa que as pessoas ricas sempre são de direita. Né? Tanto que o Trump, na sua segunda campanha eleitoral, graças a Deus, nem foi ao norte de Califórnia. Não, porque acha que não pode ganhar. Né? Não foi lá. Que acho realmente interessante. O Partido Republicano também quase não está fazendo propaganda para eleições, que sabe que não é uma região completamente azul, como se fala. Outra coisa interessante, vocês sabem que normalmente famílias americanas gostam, se tem dinheiro, os seus filhos e as escolas privadas. E ao contrário, em Silicon Valley. A minha filha, por exemplo, é professora de escola elementar de primeiro ano, nos Estados Unidos sempre de um ano. Ele faz kindergarten, como se fala, e primeiro ano. Tem vários filhos de bilionários na aula que acham que é muito importante para os filhos estar em contato com os filhos de outros grupos sociais, até o ponto que agora tem um programa de reciclar, de levar cada dia filhos, filhas de uma comunidade que se chama East Palo Alto, que é outro lado do Highway 101, para estar lá com eles. E fazem doações absolutamente absurdas, maravilhosas. Né? Anécdota, recentemente minha filha falando com a reitora da escola dizia que bom seria poder levar os alunos de primeiro grau, 6, 7 anos, à Europa para conhecer a cultura. A reitora que errou dizendo, não, mas se você quiser financeiramente é fácil. Imagine. Uma escola normal, municipal, estadual, mas as doações são tais que isto se poderia fazer. E não estou dizendo que são todos muito bons, uma situação absurda, né? Muito estranha, mas contradiz profundamente isso que as pessoas muito ricas são sempre de direita. Não, eles também até pagam impostos, porque acham que é bom, que é justo, que é certo pagar impostos. Próximo ponto, sexto. Eu não sei nada do acto de escrever code, mas falando com este Sam Guinee e com outros, em primeiro lugar, um acto solitário, importante, né? Que você está trabalhando num startup, mas o startup é uma competição amical entre pessoas que todos estão perseguindo alguma coisa. Segundo lugar, todos dizem que você vai em nenhuma parte se tem uma intenção. Se você quer criar programa X ou programa Y, não vai em nada. É como um jogo contínuo. Né? Você vai escrevendo code e talvez de repente você vai olhando que lá tem uma coisa interessante. Mas dizer que eu vou criar isto, isso não funciona. Se diz que a atitude mais importante de um startup é a intuição. Intuição no sentido duplo. Porque quando você começa
escrever um programa. Eu estou falando como se escrever o programa todo dia. Não estou fazendo, mas começando, você tem matematicamente uma infinidade de possibilidades de começar. Né? Não uma ideia básica, um padrão para começar. Então, você, sem pensar muito, tem que seguir a sua intuição. Isto é interessante. Começo lá. Com essa equação, né? Com esse algoritmo começo. E segundo e mais importante, isso para a descrição eu acho mais interessante. Normalmente, em cada trabalho que a gente está fazendo, eu acho a nossa mente sempre antecede a nossa mão, que a gente está realmente fazendo de uma fração de segundo, ou de um segundo, ou de um minuto. Todo mundo com quem falei dizem que é muito importante que isto não aconteça. Que a sua mente não está antecipando o que a mão está escrevendo. Né? Normalmente é escrevendo com computer. Né? Isso é escrever. E deixar que você não tinha intenção. Deixar que alguma coisa interessante vai sair. E também estão falando que o ritmo é muito importante. Até o ritmo corporal. Você deixa escrever, de repente, está percebendo uma coisa interessante e lá logo vai desenvolvendo. Isto, estão falando, produz uma muito alta intensidade. E para intensidade eu gosto de usar o conceito de Gilles Deleuze. Né? Sudamérica se fala Deleuze, mas Gilles Deleuze, que dizia, acho uma muito boa definição, intensidade é um processo que leva desde uma situação de contingência absoluta, uma situação completamente aleatória. Você pode fazer qualquer coisa até uma necessidade. Quer dizer, quanto mais vai escrevendo, mais desenvolvendo o programa, mais você já nem pode escolher, né? Tem que seguir com esse ritmo. E acho interessante que intensidade neste sentido. E falando com aquelas pessoas, estão dizendo também esta intensidade, na final das contas, está produzindo realmente adição, está produzindo vício. Né? Porque eu falei, por exemplo, com Sam Guinea, com outros. Dizem, mas você agora está invertendo quase a metade dos seus 3 bilhões para criar um laboratório para inteligência artificial. Mas estou dizendo, você sabe que talvez inteligência artificial vai ser o fim da humanidade e talvez de você. Mas ele está completamente consciente disto, mas ele diz que eu não posso não fazer isto. Né? Tem um caráter muito altamente adictivo, o qual é perigoso. Não só na América, mas eu acho que quando você está trabalhando nisto. E já estou chegando ao final e às considerações filosóficas. Antes de fechar, queria me perguntar que é aquela coisa que se mostra no Vale do Silício. Volto a Heidegger, né? Heidegger associa, surpreendentemente, o desvelamento de ser, o momento onde uma verdade absoluta se vai mostrando, uma verdade sem perspectivas, com o à mão, não o diante da mão, você pensando sobre alguma coisa. Não, ele diz é mais provável, por exemplo, uma cita de Heidegger, mais provável que verdades vão saindo da engenharia e não da ciência natural. Neste sentido, Vale do Silício até hoje em dia é muito à mão, né? Porque fazer programa é escrever assim. Agora, qual seria talvez o ser, a realidade, a verdade que se desvela naquela atividade de Silicon Valley, que se mostra lá? De novo, eu não estou participando, mas estou acompanhando, estou vivendo lá. Eu diria, isto posso dizer melhor em inglês, it is the unconcealment of bliss. Não sei se você conhece esse conceito muito em inglês, B-L-I-S-S, bliss.
né? Eu me estava perguntando em português que é benção, mas benção é religioso demais. Mas aquele momento que você está sentindo uma energia não só espiritual, uma energia espiritual, mas também física. Você quer fazer uma coisa. Vai dar um prazer até físico de fazer esta coisa. Uma felicidade, me acho a melhor palavra é serenidade. De fazer aquela coisa, quer fazer aquela coisa, nem pensar em êxito, nem pensar no dinheiro. Você está fazendo muito dinheiro. Mas eu acho que, e esta descrição mais positiva minha lá, e ninguém tem falado disto, que sobre toda essa benção, este bliss, de bliss se fala em Silicon Valley, é realmente o que se mostra lá. Eu devo dizer até para mim, como falei, né, eu acho meu trabalho lá, mas também a intensidade das aulas, a intensidade de escrever melhorou no tipo de uma descontinuidade estando lá. A gente no Brasil fala muito de clima, é quase como um clima concreto, né? Se você vai, como eu cheguei a semana passada no Brasil, fui de Copenhague. É como ir de Copenhague a Brasília, ou Copenhague a São Paulo, realmente. É diferente. E se você está lá, muita gente está falando disso, até atletas. Estão dizendo, não, você não tem que escrever, um clima lá, se você está entrando, está sentindo uma força mais grande. Não existe ainda uma descrição filosófica disto, mas eu acho que este bliss é realmente o que se mostra lá. Se se pode copiar, não sei, mas acho interessante, fica claro. E como cada palestra, agora só tenho falado 70 minutos, que horror, 5 mais minutos, eu vou realmente fechar. Ontem, no Ouro Preto, eu prometia 20 vezes 5 mais minutos, e logo era ainda mais estendida, não 5 mais minutos, sobre o futuro. Recentemente se fala bastante em Silicon Valley, interessante, né? Tem existido o nome 30 anos, a instituição 20, 25. Pensa em Google, é realmente um momento não decisivo entre Apple e Google vai começando. Recentemente se fala muito, uma frase muito de inglês americano, have we peaked? Já passou o nosso momento de apogeu. Eu diria, e vocês também, uma vez que se pergunta isto, já passou. Se esta pergunta está emergindo, o momento já passou. Eu diria, e de novo, é fácil dizer isto com a idade de 75, provavelmente já passou, e provavelmente na lógica do Hegel, eu vi o espírito do mundo em Jena, né? E nem em Paris, nem em Berlim, em Jena. Nesse sentido, talvez hoje já, o novo Vale do Silício seja talvez em Hyderabad. Todo mundo conhece uma Hyderabad, mas na Índia não se fala Hyderabad hoje em dia, se fala Siderabad, porque o centro da produção eletrônica na Índia, indiana, e não sei se sabe, a Índia é muito, muito forte em produção eletrônica. País segundo mais forte do mundo depois dos Estados Unidos, e cada vez menos distância, né? Então, sim, nesse sentido, se vai descontinuar. Mas eu acho interessante o seguinte: se o futuro vai ter um lugar, né? Claramente, tentei, no sentido de Hegel, dizer que sim, aquela eletrônica tem um lugar. Por que foi Silicon Valley, não sei, mas se pode descrever aquela história, se pode descrever o que é um startup, tudo isso, se pode descrever a relação com Stanford. Mas o próximo ponto, a singularidade, talvez seja uma coisa cada vez mais independente da hardware, né? Que não foi um programa baseado numa hardware. O descobrimento de aprendizagem profunda, deep learning, foi uma observação das pessoas que levavam os computadores. De repente diziam, estes programas estão auto-otimizando.
Então não fica claro se estes programas para se auto-otimizar precisam hardware. Sabe o que eu estou dizendo? Nós, humanos, não podemos imaginar um programa funcionar sem hardware, sem o computer. Mas se aqueles programas que se estão auto-otimizando realmente precisam o computer, não está claro. Poderia ser que não precisam eletricidade, por exemplo. Eu não sou especialista, mas a questão é a seguinte, porque a relação do lugar sempre depende da coisa material. Mas se estes novos programas já não dependem da coisa material, então o próximo passo, o futuro, a singularidade, a inteligência artificial é sempre criada humana, uma inteligência que é mais forte que a inteligência humana, sem corpo, já não teria lugar. Fica claro isto? Não existem conceitos filosóficos para articular isto, mas se deveria trabalhar nisto, né? Que seria, então, uma inteligência sem corpo, e se sem corpo, sem lugar. Se existe, não se sabe. Última reflexão. Me dizem que o neurofilósofo mais interessante e mais competente hoje, infelizmente, porque não é de Stanford, é um australiano que se chama Chalmers, Chalmer, que trabalha na NYU, New York University. E também para a palestra falei com ele, até diretamente com o celular. E perguntei, o seu prognóstico é qual? E o seu prognóstico é, já estava dizendo, ele disse, sem dúvida nenhuma, em 10 anos, uma inteligência superior à inteligência humana vai existir. E então, falou que como a gente vai reagir, mas como os humanos vão reagir? Eu disse, não, basicamente é fácil. Tem 4 alternativas, né? A primeira é extinção dos humanos. Este é meio famoso, e pode ser. Né? Eles dizendo que aquela coisa ecologicamente ruim, com corpos, né? Estão chiando, tem cheiro, horror, não? Vamos eliminar. Porque nós, os programas, somos puramente espirituais, não poderia ser assim. Logo, pior, de uma certa forma, inferioridade permanente. Quer dizer, viver numa dependência sem saber o que estão, entre aspas, pensando aqueles programas. E poderia ser que a gente já está nesta situação. Eu estou muito feliz com a minha vida, mas poderia ser que a gente já está começando nesta situação. A terceira possibilidade que menciona o Chalmers, não só na conversa comigo, também escreve disto, seria se isolar. Dizia, a gente já não vai usar estes programas e assim a gente não vai estar... Mas ele disse que é absurdo, isso já não acontece. A gente não se pode isolar. Imagine você ter uma vida sem eletrônica hoje. Completamente impossível, né? Vocês teriam que estar constantemente na universidade ouvindo estrangeiros dando palestras. Seria horrível, né? Realmente. Ou vendo futebol toda a vida, que também é bastante horrível. Eu acho que toda a vida é horrível. 90% bom, mas toda a vida porque tem outras necessidades. E nem eu estou falando de sexo. Mas qual a última possibilidade que ele fala? Ele fala de interação. E que seria interação? E isto é bastante horrível, mas ele disse tecnicamente, não só ele disse tecnicamente, tecnologicamente possível. E isto seria sobrecarregar consciências individuais, a tua consciência, a minha consciência, a tua consciência, individuais sobre programas. Não, isso parece ser possível tecnologicamente. Quer dizer que
você poderia viver, mas a base já não seria um corpo e talvez, pergunta anterior, nem a hardware, mas um programa. Um programa, um algoritmo, uma configuração de algoritmos. E isso talvez queria dizer você teria vida eterna. Porque se estes algoritmos, ninguém sabe, mas se estes algoritmos são independentes cada vez mais da hardware, de um lugar, então seria uma vida eterna da consciência, mas também tem uma impressão de ameaça a esta vida eterna. Né? Porque a gente parece se sabe que isso é possível já. De exportar a tua e minha consciência num programa, sobrecarregar, upload into a program. O que faria isto para a nossa auto-observação, para a nossa sensibilidade, tudo isso não se sabe, mas aquela possibilidade existe e se diz que seria talvez uma possibilidade de sobreviver. A minha questão de início, qual seria a forma de comunicação, ninguém sabe. Né? A gente pode descrever mais ou menos a forma de comunicação dominante ainda hoje entre um computador e nós como Dasein, corpo com espiritualidade. Essa é uma comunicação que eu acho que vocês descrevem, mas a próxima, qual seria, entre aspas, comunicação entre consciências sobrecarregadas sobre programas, a gente nem se imagina. Mas, de uma certa forma, isso seria uma pesadelo, uma ameaça. Talvez não existiria comunicação. Não existiria comunicação, existiriam fusões muito pouco claras. Né? Então, última palavra, que tipo de história? É a história que estava contando nos últimos 60 minutos. Claramente não é uma história tipo modernização. Né? Porque quando a gente falava de modernização, por exemplo, o meu muito admirado colega alemão Jürgen Habermas, que foi grande na filosofia filosofia de esquerda, falando de modernização. Modernização desde o século XIX, quase desde o iluminismo, sempre foi a conquista progressiva de um domínio mais grande sobre o mundo material da mente humana. Mas esta história, eu nem diria é pós-moderna, porque aquele conceito pós-moderno que era muito de moda, nos anos 70, 80, ninguém usa. É um conceito que não funciona bem. Mas eu diria que talvez não seja uma história. É realmente o conceito que a gente deveria usar, emergência. Né? Alguma coisa está acontecendo lá em Silicon Valley, continua Deep Learning, Singularity, etc., etc., que ninguém queria. Né? Singularity não foi um tipo de inteligência artificial que a gente poderia fazer tudo, é um projeto, mas não aconteceu. Deep Learning, esse é o choque de Deep Learning, e nesse sentido eu acho que o ano 2012 é o ano da descontinuidade decisiva na nossa vida. Ninguém queria isto, mas certos programas, certos algoritmos, de repente, se começaram a auto-otimizar. É uma emergência que talvez não só leva à perda de controle humano, mas também a um certo tipo de absorção da nossa auto-observação, da absorção do que a gente chama o espírito humano. Nesse sentido, seria, por isso eu comecei com Hegel, não tanto uma história anti-hegeliana, mas uma história de voltar ao começo da história de Hegel, né? De voltar a uma vida humana
sem autoconsciência, sem autoobservação. Se isto seria necessariamente uma história, um estado infeliz, eu não sei. Em primeiro lugar, porque sou velho demais. Em segundo lugar, não existe nenhuma garantia que a felicidade, serenidade de nossa vida dependa de uma autoobservação espiritual muito alta. E esta foi a última frase. Estou muito agradecido da sua escuta e atenção. Eu não sei o que eu digo, né? Depois de uma fala dessas, porque eu também estou elaborando muitas coisas, mas o que eu posso fazer é agradecer imensamente, Zep Gumbrecht, né? Por esse, né? Por uma fala. A participação sua melhorou. Isso foi interessante. Por isso a culpa de 75 minutos é sua. E enfim, né, nessa função do Cico aqui de debatedor, eu vou, né, trazer algumas provocações para o campo da comunicação organizacional, né, como eu conversei com o Gumbrecht, trocamos algumas ideias na viagem, né, posicionando por que o nome dele foi pensado para esse seminário, e aí em seguida eu vou abrir, né, para quem quiser, né, fazer alguma pergunta, para quem quiser debater, né, pode, claro. Eu realmente agradeço de novo a presença sua, né? Isso foi muito estendido, bastante complicado, provocador, etc, etc. É tarde na noite. Eu não tenho nada que fazer amanhã, só vou voltar na Suíça amanhã. Vou dormir todo o tempo no voo. Mas é diferente para vocês. Eu acho, de novo, agradeço muito a presença, a escuta e tudo. Mas se vocês agora quiserem sair, porque é tarde, etc, etc, tanto faz. E se não, se há 10 pessoas ou 15 pessoas que têm perguntas, claro que seria fantástico para mim ter essas perguntas, mas eu não acharia que seria uma falta de educação sair agora. Talvez estamos 30 segundos. Não, em realidade, não estou falando em sério. Porque uma coisa horrível acadêmica que você nunca pode sair, né? Sempre tem que dizer que não vou a banheiro, mas se querem, se não quiserem sair, então pergunta. Enfim, vou trazer uma provocação breve e a gente também pode pensar em 2 ou 3 rodadas e a gente encerra também, né? Nós vamos ter 3 dias de seminário, a gente tem hoje, a gente tem amanhã o dia inteiro, a gente tem sexta o dia inteiro. Então, o que eu proponho, né? Eu vou provocar, né, o Zep com uma questão. Vamos ver se eu consigo, né? Em seguida, vamos fazer 2 blocos de 3 perguntas, né? E aí eu acho que tá suficiente. As questões que ele traz para a gente são questões que vão, né, reverberar ao longo do seminário. E aí eu peço às pessoas, né, nesse momento aqui de debatedor, né, eu tinha imaginado na organização do evento um tempo de até 10 minutos, mas eu acho que pelo avançado da hora eu vou tentar ser mais objetivo. E em seguida a gente tenta fazer as perguntas, né, dos convidados e convidadas, né, em até 3 minutos, né, a pessoa faz uma questão, depois uma outra, a gente faz uma rodada e passa para o Zep, ok, Gumbrecht, tranquilo? Em seguida a gente faz uma outra rodada e a gente encerra o dia de hoje, né? Enfim, gente, uma questão importante, né? Eu conversava com o Gumbrecht na viagem, como o pensamento dele pode nos ajudar a problematizar os contextos organizacionais, né? Então, eu diria assim, no primeiro momento, que o pensamento mobilizado por Gumbrecht e outros autores, né, como Kozelek, enfim, nos ajuda a pensar em algo muito importante no contexto das organizações, que é algo como historicidade das formas comunicacionais, né? Então, é pensar as organizações e pensar esses contextos organizacionais contemporâneos a partir de uma lógica que possa mobilizar um gesto de uma historicidade, ou seja, de uma relação com o tempo e espaço, de uma relação com a escrita de uma história, numa relação com a perspectiva de um futuro. E nesse sentido eu diria, né, disse a ele assim que
pelo menos nas pesquisas que eu tenho tentado desenvolver, eu tenho tido muitas inspirações, intuições ao problematizar a modernidade e contemporaneidade, para a gente pensar, primeiro, os contextos do Estado, do mercado e da ciência, que são 3, né, estratos relacionais, que a gente poderia dizer, não estou nem chamando de organizações, porque não estou chegando numa definição específica de qual organização seria. Mas pensar Estado, mercado e ciência é pensar em 3 grandes estratos relacionais que operacionalizam, materializam um projeto moderno de existência, uma forma de relação com o tempo e com o espaço, a partir de uma lógica moderna, né, de um futuro ampliado, de um passado que não existe, de um presente rápido, de uma linha, de uma estratégia. Só que falar de Estado, mercado e ciência é falar também de falhas, é falar de brechas, é falar de frestas, é pensar em determinadas descontinuidades, e há outras formas organizativas que podem emergir, há outras lógicas que podem emergir. E aí, né, a fala dele me faz pensar numa questão que eu já vou fazer de uma vez, né? Só um parênteses, né? Agradecer ao Zep por falar em português. Agradecer, né, esse esforço de sair da língua materna ou de sair da língua mais usual, né, e trazer essa fala em português, o que para a gente é muito importante, né? Assim, então, agradecer demais. Então, vem a questão, né? Em que medida essas lógicas que emergem, vamos falar, essas emergências do Vale do Silício, né, que de repente começaram a transformar inteiramente as nossas vidas, a mudar totalmente as formas de se relacionar com o Estado, mercado e ciência, a gente pensar em novas lógicas do que está dentro, do que está fora, do que é centro, do que é margem, do que é inclusão, do que é exclusão, enfim, mudou tudo mesmo, né? Estamos diante de uma mudança, né, e em curso. Mas em que medida essas emergências, elas de algum modo não são capturadas, né, por um projeto de modernidade? Ou elas mesmas não se constituem como uma nova renovação de uma lógica moderna que tenta repensar de novo, né, no momento em que essa lógica já está falha, em que essa lógica entrou em falência, em que essa lógica não faz mais sentido, em que medida essas novas formas, essas novas emergências do Vale do Silício não são, de algum modo, uma continuidade ou uma renovação de um projeto falido de modernidade. Enfim, seria uma questão. Eu passo a palavra para o Zep, e aí, né, em seguida, no momento em que ele, né, refletir, fizer as reflexões. Já refletiu? Eu não refleti ainda não, eu só estou com a mão, eu estou só aqui com a mão no microfone. Não pode refletir. É verdade, falando eu não posso refletir, né? Eu estou igual no toque. Em seguida a gente... Talvez, se é possível, algumas perguntas suas, eu vou, como você propôs, Sim. responder de uma forma mais compacta, também por questão de tempo. Sim, sim. Sim. Vamos passar de uma vez para o bloco? Vamos fazer outro. Então, gente, quem deseja fazer pergunta? Flávio e Amanda. Vamos fazer um bloco de 3 e depois a gente faz um bloco. Mais de 3 já. Isso. O segundo bloco o Fred abre. Então, Fred, Henrique, o segundo bloco e... Podemos fechar? Mais uma pessoa? Tudo bom. Surgiu daqui. Daniel e Vitor, a gente fecha. Vitor, beleza. Então vamos começar. Flávio, eu queria só pedir ajuda para o Leonardo, fazendo favor. Eu queria, se é possível, uma pergunta para o senhor. Uma pergunta para o pessoa. Flávio, você pode vir aqui na frente, assim, só para... Por gentileza. Obrigado, viu? Obrigado. Leonardo, você pode passar para ele, fazendo favor? Obrigado. Obrigado, boa noite. Hans, eu fiquei pensando como relacionar a nossa realidade aqui da Zona da Mata com a realidade do Vale do Silício, além da sua presença. E você falou dessa questão da densidade, não é? E aí eu fiquei pensando que tem uma diferença essencial entre Viçosa e Cupertino, que é o fato de que em Cupertino nós temos 8 aeroportos no raio de 1 hora de carro. Em Viçosa a gente não tem meio aeroporto no raio de 1 hora de estrada. Felizmente, sim. E outra coisa que eu fiquei pensando nesse tema da densidade
é o fato de que, de alguma forma, o que nos conecta também é o fato de que, entre Minas Gerais e essa região do Vale do Silício, a gente tem uma espécie de pacto humano, do ponto de vista da comunicação, com os minerais, com o universo da mineração. Então, esses dois mundos, de alguma forma, se conectam. E, entretanto, o que a gente também tem em comum é um pensamento alternativo a isso, que diz respeito à possibilidade de pensar novas formas de comunicação dos humanos com outras espécies. Então, nessa região, vale lembrar, nós também temos uma intelectual muito importante, que é a Donna Haraway, que mora ali ao sul, um pouco dessa região, e que está falando da comunicação entre espécies e da possibilidade, por exemplo, da gente pensar uma relação com animais, não é? Ou com plantas. E aqui a gente também tem na UFV um polo de agrofloresta, com pesquisas que buscam estabelecer novas relações, que não relações dentro desse modelo de produção, que é um modelo do norte global. Obrigado, Flávio. Mais uma pergunta para a gente fechar. É Amanda? É Amanda, né? Pode ser, Amanda. Obrigado, Inaya. Obrigado, organização. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Renan. Boa noite, professor Gumbrich. A minha pergunta é na linha da pergunta que o Renan fez, porque eu estava pensando na questão da temporalidade, das historicidades e temporalidades. O Renan pergunta em que medida, né, essas emergências do Vale do Silício não dialogam de alguma forma, não são uma nova forma, uma atualização do próprio projeto moderno. E eu fiquei pensando, se não uma continuidade da modernidade, desse projeto falido, que é a modernidade que a gente vivencia, ou uma atualização desse projeto, senão o próprio início de uma nova temporalidade, o próprio início de um cronótopo, de um tempo-espaço que a gente ainda nem consegue imaginar. Obrigado, Amanda. Então, a gente passa a palavra para o Gumbrich e depois faz o segundo bloco. Ok. Algum microfone? Se isso funciona, né? Ah, que bom. Por primeira vez. Agora, três coisas e tento de desenvolver certas distinções, né? Historicamente, vocês perceberam uma coisa realmente nova para mim, né? Por isso eu aceitei realmente ter para um desafio para pensar isto que nunca tinha pensado. Em primeiro lugar, não porque quero criticar a modernidade, mas eu queria enfatizar que a tese realmente, a gente está lembrando modernidade, a gente tem muitos projetos da modernidade. A gente poderia dizer, por exemplo, a realidade que a forma política da democracia parlamentar, que eu acho que de longe a melhor forma política que ao menos a cultura ocidental tem inventado e que a gente deve defender, que eu acho que é muito importante, precisa uma temporalidade clássica, temporalidade da visão histórica do mundo. Democracia parlamentar não pode existir sem a ideia de um futuro aberto que você pode eleger. Eleger não na eleição, mas que você pode formar. É muito importante, nesse sentido, a gente lembra isto, nesse sentido, a gente tem uma tendência, estou reagindo sobretudo à tua pergunta, né? A gente tem uma tendência de dizer que não, isto é temporalidade. Mas a minha depressão, entre depressão e provocação, porque não é uma provocação, vou mostrar, é que talvez a gente está saindo desta temporalidade, entrando noutra temporalidade, entrando num paradigma, não é um paradigma que a gente está eligindo, mas um paradigma de não modernização, mas de emergência, que são progressos que a gente pode, no melhor caso,
observar, mas a gente que tem muito pouca influência, se tem nenhuma, de controlar. Eu diria que o momento do pensamento ecológico, 30, 40 anos atrás, quando isso começou, foi talvez, visto de hoje em dia, o começo disto, né? Processos como o calentamiento global, ninguém dizia a gente pode mudar, vamos fazer esfriamento global, coisa. Não se pode mudar, mas influenciar. Talvez vai chegar mais devagar, etc, etc. E bem que isto seja de natureza, mas estruturalmente acho que é bastante semelhante aos processos que eu queria descrever, né? Por isso enfatizei tanto 2012. Porque se é verdade, parece ser verdade, que aqueles programas se estão auto-otimizando e não tem interesse nenhum na influência, colaboração, instrumentalização humana, então a gente está numa situação tanto politicamente, socialmente, mas também existencialmente diferente. Esta foi a provocação, né? E neste sentido, e não tem um conceito, não tem palavra, mas se isto tem uma verdade, se esta visão não só é uma pesadela, então isto é muito mais radical que a pós-modernidade que se falava tanto nos anos 70, 80. Né? Isso seria a largo prazo a perda do que chamamos de agência, né? Agency, de política, de ação, até do conceito de ação no sentido weberiano, né? Isto realmente, não estou dizendo que isto é verdade, mas eu acho importante a gente pensar nisto, que talvez seja isto, e ver o que se pode fazer todavia. Isto foi a minha reação, para mim, mais importante, às 3 contribuições, mas para reagir a este motivo interessante, né, entre Viçosa e Silicon Valley. Em primeiro lugar, isso ficou claro, né? Eu não estava dizendo, eu chego de Silicon Valley e sou profeta do futuro. Não, ao contrário, talvez. Mas, e por isso eu gostei, qual foi o nome teu? Flávio. Acho super interessante o que você falou. Se a gente não está vivendo já no padrão, não estou falando paradigma, padrão, uma coisa que acontece. Se a gente já não está vivendo no padrão da modernização, de repente certas coisas que no contexto de modernização é muito atrasadas, arcaicas, estranhas, de repente tem um valor posicional novo. Né? Como você falou de certas coisas de aqui, que de repente neste paradigma já não seriam atrasadas e a gente tem que recuperar e tem que ser moderno, mas de repente as configurações de sobrevivência teriam critérios de utilidade completamente diferentes, né? E neste sentido achei que a tua contribuição teve uma provocação epistemológica muito forte, mas potencialmente também política, né? Eu diria a política, como a gente entende, como a gente compreende a palavra política, não poderia existir. Talvez aquele fenômeno global que ninguém quer comentar, que a participação nas eleições está baixando, descendo dramaticamente, né? Pessoas normalmente não estão em contra da democracia parlamentar, mas por que vai ir à eleição, né? Também se pode dizer que o interesse de pessoas como Trump ou Bolsonaro não é tanto porque são ditadores, nesse sentido as comparações com Hitler, Stalin não funcionam. É um pouco ser perezoso. Quer dizer, eles fazem a política e a gente vai fazer coisas mais interessantes, gastronomia, só que eu dizia que um paradigma muito mais radicalmente diferente. Nesse sentido já não tem política. Mas tem uma possibilidade, de repente, de usar, de configurar motivos, dimensões culturais de uma forma completamente nova. Vamos agora para o segundo e último bloco.
Fred. Frederico. Só para eu lembrar, Fred, Henrique e Vitor, né? Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. A minha pergunta vai no sentido da questão ética, que me parece ultrapassar esse diagnóstico tão certeiro que o Heidegger fez há um século a respeito da técnica, mas que é de natureza ontológica. Então, eu queria colocar, ver assim, como o senhor vê esse fenômeno a partir dessa noção de regionalidade, esse fenômeno que vai para além da ontologia, mas captura, vamos chamar assim, a questão ética, em que esse lugar concreto ele se impõe enquanto uma habitação do mundo, o que é muito caro no sentido do pensamento do Heidegger, mas também se dilui diante da realidade da inteligência artificial. Então, se o senhor pudesse comentar algo nesse sentido, agradeço. Obrigado, Fred. Henrique. Yara, posso te pedir um favorzinho aqui? Mazete. Obrigado. Valeu, Nea. Eu também queria agradecer pela palestra, muito, muito bacana. Eu vou tentar ser muito direto na minha pergunta, assim. Aqui. Quando você faz a narrativa da história... Sim. Quando você faz a narrativa do Vale do Silício, me parece que é uma história de esperança que vai lentamente se transformando em medo, pelo menos na possibilidade de extinção. Então, basicamente, a questão é essa. Assim, o que acontece com esse lugar? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com essa bênção, com esse sentimento de criação, quando a sua criação pode ser a extinção? É basicamente isso. Henrique, só pedir gentileza passar para trás para o Vitor. Obrigado. Naya passou. Vitor. Renan, muito obrigado pela situação toda, pelo evento, pela afetividade que foi colocada aqui, pelo compartilhamento. Foi muito interessante uma série de questões. Acho que eu vou puxar essa parte aqui do pré-apocalipse ou do apocalipse que se anuncia, Então, compartilha aí uma certa preocupação humanista ou de autopreservação que foi colocada aqui, mas aí puxando até uma parte aí da fala do Flávio, e de uma série de considerações ontológicas com relação a essa questão da divisão entre humano e não humano. Então, a gente sabe que a Donna Haraway, Bruno Latour e tem uma outra série de pensadores aí que estão trabalhando essas fronteiras de uma maneira bem diferente da maneira que foi colocada aqui. Então, acho que a gente está vivendo um processo muito intenso de hibridização entre humano e não humano, que envolve tecnologias, envolve essas relações interespécies, envolve uma série de outras questões. Então, coloco aqui, até que ponto permanecer com a divisão, com essa fronteira, ajuda a gente a entender o que a gente está vivendo, ou se a gente aprofundar nas questões da Donna Haraway, de Bruno Latour, etc. e tal, a gente consegue fazer um diagnóstico mais afeito ao mundo contemporâneo para, inclusive, estar delineando esses perigos e riscos que estão sendo colocados aí. Talvez até renovando o pensamento ecológico, ambientalista, como acho que o Bruno Latour anunciava. Então, é isso, vou ser bem breve. Obrigado, Vitor. Ok. Quantos ciclos vamos fazer? É o último já? Então vou falar 40 minutos para responder agora. De punição. Bom, em primeiro lugar, muitos de vocês estavam usando nomes de colegas se referindo a obras e tudo isso, e como imaginem, é claro que conheço bem pessoalmente a Donna Haraway, a gente tem uma conversa, como se fala, era muito forte. Mas eu acho que isto já existe. Estes livros são disponíveis, e quando eu não estou fazendo uma construção intelectual, ela pensa X, pensa X, e logo Y, tal e tal, é porque eu acho pouco produtivo. E isso tem um jeito talvez agressivo demais, mas eu acho, num lugar como Viçosa, vocês deveriam fazer o seu próprio pensamento. Não tanto não só em Viçosa, a mesma coisa em São Paulo, a mesma coisa no Rio, a mesma coisa em Belo Horizonte, mas e tampouco fazer um pensamento brasileiro nacional
mas quase um jeito mais de Kant, no sentido Kant era no lugar mais provinciano dos 2000 anos de história ocidental, né? Completamente sozinho lá, com um salário muito baixo, mas talvez o projeto filosófico mais grande daqueles 2000 anos, né? E ser mais kantianos neste sentido, não o padrão filosófico dele, em Viçosa é importante, acho. Então, eu por isso não falei da Donna Haraway, não falei do Bruno Latour, que são todos muito fortes, mas isto existe, e como vocês, eu leio isto, mas muitas vezes eu acho que nas ciências humanas a discussão é uma discussão de biblioteca, né? Que pensa este, que pensa X, em vez de dizer eu estou pensando nisto. Isto não foi uma crítica, mas eu vivia durante a palestra uma escuta, uma intensidade muito forte, né? E a minha recomendação e minha esperança seria que perseguir isto, perseguir aquela coisa local. Isto não é uma resposta, mas uma observação, uma reação hoje na noite, porque várias coisas que se tem dito aqui eu nunca ouvi, que é importante e produtivo para mim, né? Quando Donna Haraway, posso falar em Califórnia, Bruno Latour é morto de todas as formas, que já não posso falar com ele, mas pude ler os livros dele. Agora, você falou que é uma descrição correta, tipo gênero, da minha palestra, do meu texto, não foi um texto, mas da minha fala, que foi apocalíptica. Mas quando se diz apocalíptica, sempre se inclui, né, tudo bem, e necessariamente dramática. E nesse sentido, queria dizer que eu não estava dizendo que isto vai acontecer necessariamente. Não estou pronosticando o fim do mundo, né? Não estava participando naquela discussão do antropoceno, que já 2050 os últimos humanos têm que deixar o planeta. Talvez, mas a coisa, o gênero, para mim, estou dando conta, graças à tua pergunta. O gênero é mais bem o que se chama, em inglês americano, a what if question. What if a gente já tem perdido quase totalmente essa agência, né? Porque, por exemplo, nosso discurso sobre tecnologia eletrônica, inteligência artificial, etc., etc., é ainda completamente um discurso de agência, né? A gente pode controlar. E aqueles que dizem que a singularidade nunca... What if não? What if não? Isto não é o caso. E neste sentido, eu acho que não era apocalíptico, porque não estou prognosticando que isto vai acontecer. Neste sentido, imagino que a gente compartilhe a esperança que não seja assim. Mas eu acho que a questão what if é importante, é praticamente importante. Importante no sentido político, que normalmente não se fala político, né? Estar preparado para aquela discussão e não falar daquela tecnologia como se for um instrumento tradicional, né? Como se for um motor de carro. Mas não, uma coisa ontologicamente, eu também gosto daquele conceito proibido normalmente, uma coisa ontologicamente não só existencialmente diferente. E neste sentido, falando agora da Donna Haraway, também da tua pergunta, se a gente toma aquela perspectiva de what if, que se isto for verdade, né? O que eu acho filosoficamente interessante é tanto de direita, não é ideólogo de direita, mas se não é um fenômeno de ser perezoso como a democracia. Você já não quer estar lá, porque ninguém acredita já que os nossos representantes, os seus em Brasília, os meus em Washington, realmente nos estão representando. Talvez a nova posicionalidade seria Appenzell,
uma democracia muito mais, aí queria ir, regionalizada, né? E neste sentido, what if, a gente diria talvez aquela forma democrática que a gente achava que era antes da Revolução Francesa, de repente é um futuro utópico. E como vocês estavam muito tempo fisicamente presentes, eu também, eu acho que é um bom motivo para concluir e para agradecer de novo e para insistir que gostaria enormemente, se você voltarem me convidar a Viçosa. Sem palavras eu agradeço a presença, sem palavras e com palavras eu agradeço a presença do querido Gumbrecht. Eu queria só pedir um minutinho de vocês para a gente encerrar com a Aline, né? Aline, nossa noite, e agradecer muito, muito, muito mesmo. Obrigado. Agradecemos, então, a ilustre presença do professor Gumbrecht, que abrilhantou a abertura da 6ª edição do CICO.